Olá pessoal, eu sou o Breno Lucano, mais uma vez aqui com vocês para falar um pouco mais de estoicismo. Eu estou gravando hoje de uma forma um pouco diferente, eu estou gravando mostrando aqui um pouco o fundo da onde eu costumo gravar, fazer os meus vídeos, mostrando aqui um pouco de um dos microfones, que eu já usei esse microfone algumas vezes. Eu uso muito esse computador aí, que é o que geralmente eu uso. Dá pra ver a minha webcam, microfone, né? As caixinhas de som. Esse geralmente é o local onde eu costumo fazer as minhas gravações. Mas hoje eu quero falar então com vocês a respeito de estoicismo e Covid. Qual a mensagem estoica, ou de que modo nós poderíamos entender a epidemia da Covid, a sindemia da Covid, segundo uma abordagem estoica ou estoicizada. Antes, contudo, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Vocês estarão sempre contribuindo para que nós possamos sempre produzir cada vez mais conteúdo e conteúdo de qualidade. Geralmente, a primeira coisa que as pessoas vão logo pensar é com relação assim, a serem diferentes com relação à doença. A doença está no clube dos diferentes, isso não me afeta, é a famosa ataraxia. É uma visão que não está errada, mas está incompleta. Precisa de mais reflexões sobre isso. Afinal de contas, nós não somos robôs, nós não somos máquinas que, através do qual as coisas externas não vão nos afetar. Evidentemente que afetam. A gente pode pensar, por exemplo, na questão da epidemia, da sindemia, que também aconteceu no período de Marco Aurélio. A peste antonina, uma das maiores epidemias de que nós temos notícia, que foi amplamente registrada na história. Provavelmente se trata de peste bubônica, já que nós estamos considerando uma sociedade, uma localidade que historicamente, em termos sanitários, era muito precarizado. Não existiam medidas não existia vacina, antibiótico, nem nada disso. Então, as doenças, quando vinham para matar, de fato, se alastrava muito rápido. Mas, estoicamente falando, eu acho que nós poderíamos pensar, por exemplo, na própria questão do Marco Aurélio, que teve aí uns 13 filhos, e muitos deles morreram pequenininhos, crianças ainda. 2 anos, 5 anos, 7. Marco Annio Vero, que era o que se pretendia que iria sucedê-lo, morreu com 7 anos. Então nós não podemos dizer assim, Marco Aurélio não foi estoico porque ele deixou de se abater pela morte das crianças. Marco Aurélio era pai. Ele não ia não sentir a morte dos filhos. Isso não é ser estoico. Mas acho que a gente podia pensar que, apesar da morte dos filhos, ele seguiu em frente. Essa seria uma visão, inclusive, mais humanizada. Seria uma visão mais humanizada. Apesar de tudo que acontece, apesar dos infortúnios, da fortuna, você continua firme e vai seguindo o seu propósito determinado pela physis, vivendo em comunidade, trabalhando em prol da coletividade. Os estoicos eram muito coletivistas. E apesar disso tudo, você continua. Eu sempre lembro muito de uma passagem, de uma carta de Sêneca, que eu lembro muito dela. Eu não me lembro qual o número da carta. Eu posso pesquisar depois. Sêneca descreve a respeito da caixa de Pandora. Vocês devem se lembrar, Pandora, a primeira mulher criada pelos deuses. E assim como Adão e Eva, que tinha a maçã, o fruto proibido,
Pandora tinha uma caixa que Deus mandou que ela não abrisse. Pandora, como Eva, vai lá e abre a caixa. E quando ela abre a caixa, todos os males se espalharam pela sociedade. Porque Pandora, naquele momento, vivia como se fosse o Jardim do Éden. Era um mundo perfeito, sem morte, sem envelhecimento, sem doenças, sem fome, sem infelicidade. E quando ela abre a caixa, todos esses males se espalham pelo mundo. O que justifica, de acordo com Sêneca e de acordo com a mitologia, a origem dos males no planeta. Curiosamente, fica apenas uma única coisa dentro da caixa, que é a esperança. De um modo geral, se fala que a esperança foi o único mal que não saiu. Ou melhor, foi a única coisa, dentre todos os infortúnios, que ficou dentro da caixa como sendo uma forma de você suprimir essas coisas ruins que saíram. Você precisa da esperança para suprimir essas coisas todas que saíram da caixa. Sêneca vai dizer que não. A esperança não é uma coisa que vai tentar suprimir ou compensar os males que foram dispersos pela humanidade, na humanidade. Mas a esperança é o único mal que não saiu da caixa. Sêneca então coloca a esperança como um mal, não como um bem, como os cristãos costumam fazer. E tem a sua razão de ser. Porque a gente fica muito pensando assim, né? Essa sindemia, a Covid, nós precisamos nos apoiar em Deus, nós precisamos, apesar das dificuldades, da falta de oxigênio em Manaus, da falta de cuidados nos hospitais, apesar da cloroquina, apesar de toda a desinformação que é passada, inclusive por órgãos oficiais, apesar de todas essas dificuldades, nós precisamos nos apoiar em Deus, porque Deus é a nossa única esperança. Essa não é uma visão estoica, é uma visão cristã. A visão estoica seria, entendendo a esperança como mal, entender que as coisas são assim porque tem que ser. Porque coisas aconteceram para que as coisas fossem assim. Se não houvesse tanta desinformação, inclusive nos órgãos oficiais, talvez nós não tivéssemos chegado ao ponto que nós chegamos. É necessário, então, que, a partir do estoicismo, se alcance uma compreensão de causalidade. É bem certo que, de acordo com a ortodoxia estoica, muitas coisas realmente não estão sob nosso controle. Estão fora da nossa capacidade de ação. Mas será que, por exemplo, divulgar informações erradas, isso está fora da minha capacidade de ação? Mentir está fora da minha capacidade de ação? Os estoicos vão dizer que não. A mentira, ou simplesmente transpassar ou passar fake news, é uma coisa que depende unicamente de mim. Dizer que você se cura com cloroquina é uma coisa que depende de mim, apesar de não ter respaldo científico. É uma coisa que depende unicamente de mim. A esperança, portanto, ela se coloca como algo que vai acontecer magicamente, como se todas as soluções do mundo fossem ser resolvidas de baixo para cima, como se um Deus fosse se apresentar entre nós e resolver todos os problemas. Como se antes de todas as dificuldades, todos os sofrimentos que nós passamos, esses problemas fossem todos resolvidos magicamente. Basta que Jesus venha novamente para que essa união com Deus seja restabelecida. Mais uma vez, essa é uma visão cristã, não é estoica.
para que as coisas sejam resolvidas, é necessário que nós produzamos causas que vão produzir a resolução das coisas. Por isso eles colocam a esperança como mal. Porque a esperança é sempre no sentido de passividade, de esperar que as coisas aconteçam. E se não está bom agora, porque ainda não chegou ao fim, porque o fim é sempre bom. Você coloca sempre numa posição de esperar que algo de bom aconteça, ao mesmo tempo que você não produz condições para que essas coisas aconteçam. Os estoicos, como eu falei anteriormente, se preocupam muito com a coletividade. Dirá Marco Aurélio, né? Nada que é bom para a colmeia é bom para a abelha. Então é necessário que aquilo que seja bom para a abelha seja bom para a colmeia. É necessário que se trabalhe em prol da colmeia. A esperança é o mal, assim como o medo também é o mal. Porque tanto a esperança quanto o medo jogam você para frente no tempo. E a gente deve lembrar que para o estoico o tempo não existe. Não existe o passado, não existe o futuro. Eles estão dentro da metafísica estoica, da ontologia estoica, no campo dos incorpóreos. E para o estoico a única coisa que existe de fato é o presente. É o aqui e agora. Entender a vida como aquilo que acontece aqui e agora. Não se prender pelas lembranças do passado, não tornar a sua vida melancólica pelo aquilo que aconteceu no passado, e ao mesmo tempo não se tornar esperançoso para o futuro de tal forma que a sua vida aqui e agora se torne impossível. Impossível porque você se tornou melancólico pelo passado, pelas coisas que aconteceram lá atrás, e ao mesmo tempo você vai se prender sempre numa coisa que pode acontecer um dia ou não, mas você não trabalhou para que elas acontecessem. O estoico vive muito no aqui e agora. Entender a vida como ela se apresenta. Sem medo, sem esperança. Isso é o sentido daquilo que Marco Aurélio vai falar também, né? Fazer com que, na verdade, você seja apenas um ator desse espetáculo. A direção não depende de você, depende das causas. De acordo com aquilo que vai acontecer. E você, como ator, vai apenas interpretar o seu papel diante daquele cenário que vai ser dado a você. Você, como ator, apenas interpreta da forma mais digna possível. Eu acho que essas são algumas reflexões que nós podemos tirar diante dessa sintonia. E para que nós possamos pensar muito com relação a essas fake news. Pensar que elas estão no campo da representação não cataléptica. Naquilo que os estoicos vão chamar de representação ou fantasia não cataléptica. É uma noção de verdade que não tem representação com o real. Na medida que eu penso que o mundo é mágico, que basta eu tomar uma cloroquina, ou que basta eu fazer uma oração, que as coisas vão se resolver, pensar que de repente o Messias vai renascer, vai colocar ordem na Terra, seja Bolsonaro, seja Lula, seja lá quem for, e você desconsiderar todos os padrões históricos, culturais, que nós somos influenciados, tudo isso faz com que nós sejamos aquilo que nós somos hoje. Se a gente desconsidera todas essas coisas, a gente desconsidera inclusive que nós somos. E Marco Aurélio vai dizer mais uma vez em Meditações, né? É necessário conhecer o mundo para que nós possamos viver bem o mundo. Viver bem no mundo. Sem medo e sem esperança. Espero que vocês tenham gostado das reflexões. Compartilhe esse vídeo à vontade.
E diga aqui nos comentários o que vocês acharam. E não se esqueçam de assinar o canal. Encontro com vocês por aí. Até a próxima.